Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Alto Monte Ensina. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o impacto de uma vida de adoração. Eu sou o pastor Anderson Dantas da Alto Monte Recife. Vem comigo aí que vai ser muito bom. Quando nós falamos do impacto de uma vida de adoração, é interessante porque nós temos a tendência de pensar que é do momento de adoração, o impacto que um momento de adoração ele proporciona, o quanto nós somos abençoados pelo Senhor, o quanto nós sentimos uma atmosfera celestial. Mas o que eu estou trazendo aqui não é sobre o impacto de um momento de adoração, mas de uma vida de adoração. Então isso está ligado a mim e a você, o nosso relacionamento com Deus. Nós temos um outro vídeo aqui no Alto Monte Ensina que fala sobre o perfil do adorador. Mas eu quero já começar lendo um texto aqui que está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui, esse texto ele está falando, procura apresentar-se perante o Senhor como alguém que não tem do que se envergonhar. Então isso está ligado à vida de santidade, está ligado ao meu relacionamento com Deus. Ele tem que ser um relacionamento próximo, tem que ser um relacionamento de intimidade, tem que ser um relacionamento verdadeiro. Olha só o que Salmos 91 diz, lá no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a vida, o impacto de uma vida de adoração, ela acontece primeiramente na presença de Deus. Ela acontece primeiramente quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos intimidade nele, quando nós o conhecemos, quando nós nos entregamos a ele, quando nós rasgamos o nosso coração na presença dele, quando nós somos completamente vulneráveis à presença dele, aí sim a nossa vida ela começa a gerar algo no sobrenatural. Sabe, começa a gerar frutos na presença de Deus, e frutos de arrependimento, frutos de entrega. Então eu quero até ser vulnerável nesse momento e compartilhar algo que aconteceu comigo logo quando eu entreguei minha vida a Jesus, já faz bastante tempo, mas eu namorava uma moça e nós já estávamos namorando há 3 anos, eu não conhecia Jesus. E nós tínhamos um relacionamento mundano, um relacionamento normal hoje no dia a dia, para quem não conhece Jesus, eu não tinha uma vida de santidade. Só que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, algo aconteceu. A presença do Senhor, ela veio tão forte sobre a minha vida e eu senti o Senhor ali tomando conta do meu coração e me trazendo novos direcionamentos. O Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. E o interessante é que eu comecei a ficar constrangido nos momentos que eu ia me encontrar com essa minha namorada. Porque quando eu ia me encontrar com ela, na verdade, nós íamos para um relacionamento que era fora da realidade da Bíblia, fora da realidade de Deus. Mas o interessante é uma experiência que eu tive. Quando em uma desses momentos de nos encontrarmos, eu lembro que eu ouvi algo muito forte e eu sei que isso foi o Espírito Santo. E ele estava falando, aonde você me levará hoje? E naquele momento eu não entendi muito. E eu, na minha cabeça ali, naquele início de caminhada com o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou indo namorar. Mas eu sentia que não era mais como antes, porque eu estava começando a viver um processo dentro de mim, onde o Senhor estava começando a constranger o meu coração diante daquilo que não tinha a ver com a realidade dele. E eu lembro que numa segunda vez eu fui me encontrar com ela, e aí naquele momento, o Espírito Santo volta a me perguntar, aonde você me levará hoje? E chegou um determinado momento que eu ouvi essa pergunta novamente. E eu entendi que aquele relacionamento, ele não era mais de acordo com aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E eu lembro que ela não queria também seguir Jesus, ela não queria estar junto comigo na igreja, mas algo começou a mudar dentro de mim. O meu relacionamento com o Senhor começou a ficar mais próximo. E ali o Senhor começou a trazer alinhamento ao meu coração, alinhamento na minha ótica espiritual. E naquele momento eu entendi que eu precisava tomar um passo. E esse passo era renunciar àquilo que não agradava o Senhor. E sabe, eu precisei
tomar uma posição. E eu lembro que eu precisei dar um basta naquele relacionamento. E eu tive que renunciar àquele relacionamento para viver realmente uma vida que adora o Senhor e viver os impactos desta vida de adoração, né? Que ela acaba sendo o referencial que eu e você nos tornamos, né? Por seguirmos o Senhor, por fazermos a sua vontade, nós passamos a ser uma referência, um exemplo de realmente de um adorador. Então, se eu quero viver um impacto de uma vida de adoração, eu preciso então seguir a minha vida conforme a palavra do Senhor. E eu lembro que eu precisei renunciar, e eu lembro que eu fiz uma oração, e até eu quero ler um texto aqui em Tito 2, de 11 a 14, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, olha só, o Senhor, Ele espera de nós uma vida de santidade. Ele espera de nós que nós venhamos abrir mão daquilo que é mundano, daquilo que é terreno, daquilo que é fora da realidade de Deus, para que nós venhamos viver uma vida pura, uma vida de santidade, ou o mais limpo possível, vamos dizer assim, porque realmente é impossível você ser perfeito, né? O Senhor é perfeito, mas Ele espera de nós uma vida de busca de santidade para agradarmos o coração dele. Então, o impacto de uma vida de adoração, o primeiro impacto que deve acontecer é as renúncias daquilo que você vivia e que hoje elas não têm ligação com aquilo que é celestial, para que nós venhamos ter realmente uma vida de santidade. Um outro impacto que a vida de adoração ela deve acontecer, causar na tua vida é a dependência, sabe? Depender de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Não adianta eu querer ministrar louvor e adoração sem depender de Deus, né? O que eu quero proporcionar naquele momento de louvor e adoração? Se eu quero proporcionar a presença de Deus reinando, então eu preciso depender dele, para que ao Senhor falar, eu discernir a sua voz, eu poder ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, porque eu não quero que seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade dele. Então aqui, em 2 Crônicas 20, é interessante que fala do rei Josafá e mostra uma dependência do rei Josafá, quando ele faz uma oração onde ele fala assim: Senhor, eu não tenho condições de vencer essa grande multidão, porém os meus olhos, os nossos olhos estão postos em Ti. Isto é alguém dependente do Senhor. Quando você entende que tudo que você precisa está no Senhor. E aí o teu coração, ele é tão rendido ao Senhor, é tão dependente, que não importa mais a tua vontade, mas importa a vontade do Senhor. Então seja alguém dependente de Deus, dependente no Senhor nas suas decisões, dependente do Senhor no teu chamado ministerial, dependente do Senhor até mesmo nos seus momentos de oração, nos seus momentos de entrega, de adoração, de leitura da palavra, dependente dele, ao ponto de aquilo que ele estiver trazendo para você, aquilo é a verdade que você quer viver. E um outro ponto também que eu quero trazer, quando nós temos uma vida de adoração, o impacto desta vida de adoração é que nós extraímos virtude dele. E isso é muito poderoso. Sabe, você já teve aquele momento de adoração que você sente que há algo tão poderoso, há uma atmosfera celestial, há uma glória do Senhor sobre aquele lugar, aonde as pessoas começam a ser curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas se rendendo aos pés do Senhor, pessoas sendo tocadas, sendo constrangidas na presença do Senhor ao ponto de levá-las a um lugar de arrependimento, sabe? Isso é tão poderoso. Quando nós temos uma vida de adoração, nós extraímos dele virtude. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Marcos 5, de 25 a 34. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e dependido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior.
maior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Olha só, o toque daquela mulher foi tão real, o toque daquela mulher na orla das vestes de Jesus foi tão verdadeiro, foi tão cheio de entrega, foi tão cheio de reconhecimento. Ela reconheceu quem ele era, e quando ela tocou na orla das vestes dele, saiu virtude dele, e ela foi completamente curada. E sabe, o impacto de uma vida de adoração é nós conseguirmos extrair do Senhor aquilo que Ele tem e que é tão poderoso e que está à nossa disposição, que Ele tem alegria em derramar sobre nós, mas para que Ele possa fazer isso, Ele precisa encontrar em nós essa entrega, Ele precisa encontrar em nós essa busca, esse amor por Ele, sabe? Realmente essa renúncia, essa dependência, essa entrega. E aí sim nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós vivemos uma vida de adoração, quando nós entregamos tudo a Ele, nós somos lembrados. Você é lembrado. O Senhor, Ele lembra, Ele te conhece de uma forma tão especial, ao ponto dele se revelar a você, sabe? Revelar aquilo que Ele tem para a tua vida de uma forma tão íntima, tão especial e tão gloriosa. Então, eu quero deixar aqui esses pontos de uma forma breve, tão rápida, para que realmente você viva esse impacto na tua vida. E você vai ver que quando você estiver ministrando adoração na tua igreja, você vai sentir algo poderoso. O Senhor falando com você e o Senhor também se manifestando em você e através de você. Que seja assim, espero que você tenha curtido, que seja realmente um passo prático aí para a tua vida. Fica atento aí aos nossos próximos vídeos, todo o nosso conteúdo do canal. Que Deus te abençoe.